Meus nobres cartoleiros! Salve galera, meus amigos de Super Dicas! Aqui estamos nós para preparar o nosso Super Touro que já está pronto. Viemos aqui para poder apresentar para vocês com o objetivo de conseguirmos uma grande mitada e mais essa rodada de cartola. Esta é a 23ª rodada. Aqui estamos para poder dar aquela estudada, analisar várias coisas e escalar o que temos de melhor para conseguir os nossos objetivos, que é mais uma nota maravilhosa aí no simpático Cartola FC, né? Bom, dessa vez, agora aqui, 6h10 da noite desta sexta-feira, eu estou gravando do apartamento da minha noiva. Tentei gravar durante o trabalho, mas toda hora telefone tocando, gente chamando. Foi impossível. Eu tentei mais de 5 vezes e aqui estou aproveitando que ela não chegou ainda para poder compartilhar aqui com vocês as novidades do nosso time, né? O Super Touro, na última rodada, 22ª, nós tiramos, foi inclusive, antes de eu dizer a nota, né? Foi uma rodada bem complicada, né? Mas que o nosso desempenho acabou sendo muito superior aí ao da grande maioria dos cartoleiros. E a gente quase não conseguiu se falar, né, no vídeo passado, porque o mercado tinha aberto na sexta-feira para fechar no sábado. Estava corrido demais e eu só consegui mesmo aparecer para dizer que o time estava pronto e mostrar a escalação para vocês. E naquela rodada que nós fugimos bem da lógica e deu certo, nós fizemos 76,75 pontos. Isso nos levou no campeonato a 1.766,32 e temos agora uma média de 80,28 cartoletas, 80,28 pontos. Nos mantivemos com os 80 pontos de média, uma grande vitória aí para o nosso Super Touro. De cartoletas, passamos aí de 200 cartoletas, é que eu estava para falar isso também, 201 cartoletas e 9 centavos. É a primeira vez que a gente conseguiu alcançar esse status, né, de ter mais de 200 cartoletas. Então, aquela rodada foi o seguinte, né? Eu já imaginava que para a gente poder ter um bom desempenho, a gente teria que dar umas fugidas da lógica. Acontece que a gente precisava ter uma mão assim muito certa, né? Uma dosagem muito certa de fugida da lógica e de jogadores unânimes. E acabou que aconteceu o seguinte, os cartoleiros que foram totalmente dentro da unanimidade não tiveram um bom desempenho na rodada. A grande maioria zicou. Eu com 76 pontos fiquei entre os líderes em todas as competições que eu disputo. Em algumas até com a primeira colocação da rodada. E o nosso time ele fugiu da lógica e com isso acabamos acertando algumas coisas que poucos cartoleiros apostaram. Por exemplo, Cássio no gol, jogadores que não eram unanimidades, né? Aí também teve o Jorge na lateral, que era a dúvida, mas a gente arriscou que ele ia jogar. Fomos com o Hever na zaga, que não teve o SG, mas jogou bola na trave, deu assistência e fez mais de 10 pontos, 10,1. Então uma nota que nos ajudou bastante. E no meio para frente, nós escapamos, né, das zicas do Sotel, da zica do Gabigol, do Bruno Henrique. Me faltou eu citar na defesa, nós escapamos do cartão vermelho, né, do Lucas Veríssimo, que se tivesse perdido o SG, ia ser um estrago para quem escalou, né? E nós fomos com vários jogadores do Atlético Paranaense, né, do meio para frente, 5 jogadores além do técnico. E até que os jogadores tiveram um bom desempenho, porque o jogo ficou 1-1, né? O Furacão não teve o SG e os nossos jogadores só fizeram um gol sem assistência, que foi o Nicão de falta. A nota do Nicão foi muito boa. O Rony também tirou uma boa nota, mesmo não tendo tido participação quase que nenhuma, né? Em gol e assistência, não teve, mas fez um bom jogo, 7,6 a nota dele. Nicão foi 9,8. O Léo Cittadini, jogador muito regular, 5 pontos. E aí o que nos atrapalhou foi o Bruno Guimarães, muito mal, menos 0,2. E logo o nosso capitão Marco Ruben, que surpreendentemente o nosso amigo Thiago Nunes deixou ele no banco e acabou pagando um preço caríssimo por conta disso. O Atlético Paranaense sentiu a falta do seu artilheiro, Marcelo Cirino, perdeu o gol demais da conta. Marco Ruben jogou poucos minutos, ainda tirou 2,5 porque mandou uma bola na trave e cometeu uma falta. Uma pena, a gente ficou
assim, muito grilado, porque o jogo do Atlético foi um dos últimos, né, da rodada, e eu estava numa grande expectativa, porque a nota, a gente estava escapando até ali de várias zicas, né, nossa nota também não estava muito boa, mas a gente já estava ali na casa dos 40 pontos antes do jogo do Atlético Paranaense, estava difícil conseguir essa pontuação de tanta coisa que aconteceu. Aí acabou que o nosso capitão foi banco. E por que eu comentei com vocês a questão da lógica, né? Que alguma coisa dentro das unanimidades a gente tinha que escalar. Como nós não fomos com a Arrascaeta e com o Eduardo Sacha, acabamos perdendo essas boas notas e não tivemos um desempenho tão bom com o Bruno Henrique e nem com o Hernanes, meia do São Paulo. Nosso esquema tático naquele dia naquela rodada foi o 4-4-2 e são jogadores aí que fariam com que a gente tirasse mais de 80 até 90 pontos, né? Uma rodada muito difícil, onde, como a gente está analisando, desculpem, você tinha que acertar na mosca, né? Os jogadores unânimes e os fora de cogitação. Ainda fizemos 76 pontos, passamos bem acima da média. E isso, então, nos deixou muito felizes. Estamos honrados com o desempenho do Super Toro na rodada número 22. Deixa eu só cuidar dessa garganta aqui e já volto. Então, meus amigos, para essa 23ª rodada agora, né, de Cartola FC, analisando a rodada, né, você tem ali dos grandes favoritos, eu considero o São Paulo contra o Fortaleza, mas nem tanto para SG, porque o Rogério Ceni, né, tá agora assumindo Fortaleza, e o São Paulo vem dado umas vaciladas aí jogando em casa, né? Perdeu o SG pro CSA, perdeu o SG pro Goiás. Então, o São Paulo é favorito, mas não para SG. Mesmo assim, eu estou fazendo uma aposta no São Paulo na defesa e vou explicar por quê. Outro time que eu considero aí entre os favoritos é o Flamengo contra a Chapecoense, mas da mesma forma, com algum risco, porque o Flamengo não vai jogar com o time completo, né? Vai ter os desfalques aí do Arrascaeta, do Gabigol, do Gerson, do Felipe Luiz, e pode ser que o nosso amigo Jorge Jesus poupe mais gente, né? O time acabou de ter um jogo, uma batalha pela Taça Libertadores contra o Grêmio, então foi uma rodada... o Flamengo vai ter essa grande dificuldade aí contra a Chapecoense, né? Só um minutinho. Então, além do Flamengo tá vindo de um compromisso muito difícil, né, onde os jogadores ficaram muito desgastados, o jogo vai ser fora de casa e a Chapecoense está numa fase difícil no campeonato, precisando se recuperar, está na lanterna da competição. Então, o Flamengo é sim favorito, mas é um jogo que pode ter surpresas. Por isso que eu não coloco ele assim tão favorito. O único time que eu vejo com essa condição de supremo favorito é o Palmeiras. O Palmeiras que vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. Esse sim, para mim, franco favorito. Tá numa fase boa. O time vai jogar completo, dentro de casa. Vai pegar um Atlético Mineiro caindo pelas tabelas. Acabou de ser derrotado em casa para o Vasco, né? E no jogo contra o Ceará até que conseguiu vencer, mas somando aí o retrospecto do Atlético Mineiro, o time tá com muito mais... jogos com muito mais reveses do que resultados positivos, né? Então, o Palmeiras eu considero aí o franco favorito. E nos outros jogos a gente pode aí destacar algum jogador pontual, né? Por exemplo, assim, no Vasco contra o Santos, acho que o Vasco é uma boa para essa rodada, não bota ele entre os principais favoritos, mas eu vejo que tem um favoritismo. O CSA contra o Avaí, tem lá o Jordi, que é sempre um iluminado, né? O bichinho pontuador de Cartola, o Jordi, entre outros jogos também, que nós vamos aí tentando destrinchar. E a Ceará e Goiás, que tem lá o Léo Senna, né? Tem o Thiago Galhardo, enfim. Começando então a nossa escalação, minha gente, o nosso goleiro foi o Douglas Friedrich, do Bahia, né? Mais um time aí, Bahia que vai receber o Atlético Paranaense em casa. O que eu tô entendendo dessa partida? Vai ser um jogo de compadres. O Bahia está numa situação muito boa na competição, vem de vitória fora de casa e vai pegar um Atlético Paranaense que está apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, o grande campeão da Copa do Brasil, está numa situação confortável também no campeonato, não tem risco nenhum de ser rebaixado. E isso vai
fazer com que o jogo seja muito morno. Eu acredito até num 0-0. E o nosso Douglas Friedrich, por eu acreditar que vai ter o SG, ele tende a fazer uma ou duas DDzinhas aí. E com isso ter um bom desempenho na rodada. Por isso estamos escalando Douglas Friedrich, o rei dos SGs. O Bahia tem SG demais da conta, né? Que negócio de louco. Outras opções, eu vi o Everton, né, goleiro do Palmeiras, o Jordi do CSA, porque é um mito, né? De vez em quando ele vai lá nas alturas, mas é um cara que eu sempre tenho medo de apostar, confesso para vocês. Acho que ainda não arrisquei nenhuma vez o Jordi no meu time. E por fim, o outro goleiro que eu coloco aí é o Muriel do Fluminense, porque vai ter o clássico contra o Botafogo, e ele está numa fase muito boa, e eu acho que tem a possibilidade dele recuperar o SG, caso o Fluminense sofra gol, né, do Botafogo, e se ele tiver SG aí que ele vai nas alturas, né? Os outros goleiros, até você tem o Thiago Volpe, mas o São Paulo, para mim, toma gol do Fortaleza e ele vai zicar. Entre outras opções que eu não vejo tão boas quanto os jogadores que a gente já citou para vocês. Nas laterais, nós fizemos a opção pela dobradinha do Palmeiras, Marcos Rocha e Diogo Barbosa. É mais um jogo do Verdão, franco favorito dentro de casa. O time costuma ter o SG e os laterais costumam tirar boas notas. Então nós vamos acreditar que isso vai acontecer de novo. E a dobradinha do Verdão, Marcos Rocha e Diogo Barbosa, está escalada no Super Toro. Outras opções que nós temos são os laterais do São Paulo, né? É sempre uma escolha difícil de fazer quando o São Paulo e o Palmeiras jogam dentro de casa com favoritismo. São Paulo aí com o Daniel Alves, com o Reinaldo, com o Juan Fran, né? Eu considero também para vocês um lateral do Bahia, apesar deles não terem tido lá um grande desempenho contra o Avaí, né? O Nino Paraíba fez gol, é verdade. Mas você pode ver ali que a nota dele foi 5 do SG mais 8 do gol. Foi 13 e alguma coisinha só. Se não fosse esses detalhes, ele não teria feito nada. E o Moisés só com SG fez 4,7. Então, tipo assim, o Nino até fez o gol, mas pouco produziu. É isso que eu tô querendo dizer. Mais um lateral do Bahia pode ser interessante. E eu indico também o René, lateral do Flamengo, que vai ter oportunidade de ser titular. E a gente sabe do bom histórico dele no Cartola FC. Zagueiros do nosso time, a gente fugiu da lógica. Nós vamos com Leandro Castan nesse jogo do Vasco contra o Santos. Eu vejo o Santos, que é um time que está em má fase, o time que não vem jogando o futebol que se espera dele. E essa má fase de um time que costuma ter muita posse de bola, é tudo que um zagueiro precisa para poder pontuar bem, né? E o Vasco, ele está em ascensão no campeonato, ele só não tem 3 vitórias consecutivas por conta daquele azar contra o Atlético Paranaense, né? Que teve o gol do Raul anulado, bem anulado, fazer o quê? O bendito do zagueiro pisou no goleiro. Mas se não fosse esse detalhe, o Vasco viria de 3 vitórias consecutivas. O time venceu a Chapecoense fora de casa, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, e está numa nítida ascensão. E por isso eu acho que o Leandro Castan, pegando também um adversário que não está numa fase tão boa, o Leandro Castan vai ser um nome muito interessante para essa rodada. O companheiro dele na defesa é o Bruno Alves do São Paulo. Eu estou escalando o Bruno Alves, mesmo temendo pelo SG do São Paulo, por conta do grande desempenho que ele teve contra o Flamengo no Maracanã. O bichinho jogou demais da conta, mas muito mesmo. Vários desarmes, carrinhos na bola, ganhou todas de cabeça. E isso não pontuou para o Cartola, né? Se você fosse ali pegar a nota dele, acho que foi 3,4, 3,6. E nisso, eu lembro mais uma vez, né, aos amigos cartoleiros, porque que é importante a gente não escalar os nossos times olhando apenas os números, né, as pontuações. Porque muitas vezes o jogador ele tem potencial para ter um bom desempenho, mas não tem números tão bons. E nem por isso ele deixa de ser boa. Eu acho que o Bruno Alves ele vai ter essa recuperação, além, né, do tomara, né, se acontecer de ter o SG aí, ele vai imitar forte. Eu vou arriscar nisso. As outras opções seriam Dedé ou Vitor Cuesta, né, no jogo Cruzeiro Internacional. Eu acabei dando peso para a fase ruim do Cruzeiro, né? E o Dedé também há muito tempo não mita. Enquanto que o Vitor Cuesta, eu apostei no jogo do Palmeiras contra do Internacional, perdão, contra o Palmeiras.
e ele não teve um bom desempenho naquele jogo que foi muito difícil. O Inter vai voltar a encontrar dificuldades, e dessa vez fora de casa, então o Cuesta eu já achei perigoso, dessa vez eu não vou com ele. Mas fica aí como recomendação. Uma outra opção que eu deixo para vocês é o Gustavo Gomes do Palmeiras, além de algum zagueiro do Flamengo, para quem acredita no SG, porém a gente alerta aqui para os riscos que esse jogo apresenta, né? A gente comentou no começo. Indo para o meio de campo nós vamos com o Hernanes do São Paulo. Acho fundamental ter um representante do São Paulo do meio para frente, e o Hernanes passa muita confiança, né? Um cartoleiro nato, sempre pode fazer um gol, dar uma assistência, e está escalado no nosso time. O segundo meio eu vou com o Everton Ribeiro do Flamengo, que ele acaba aí junto com o Bruno Henrique sendo as grandes referências do time. Bruno Henrique também está escalado no nosso time. O Everton Ribeiro eu estou escalando porque... Não, eu estou escalando ele porque praticamente a gente não tem para onde correr, né? Não tem uma Arrascaeta, e eu acho ele melhor do que o Willian Arão, né? O Renier até estava provável, mas virou nulo. O que eu ia citar quanto ao Everton Ribeiro é que eu achei ele o grande craque do jogo nessa partida entre Flamengo e Grêmio, né? Uma coisa que eu achei interessante, teve um replay que a Globo mostrou, com a câmera lá em cima da arquibancada, atrás do gol, que você via a dimensão do campo assim todinha, né? E teve um lance que o Everton Ribeiro deixou a bola pro Bruno Henrique, né? Que ele esperou ela quicar e pegou de bate-pronto de fora da área, a bola ali foi para fora. Rapaz, vocês vejam que interessante, né? Um jogador que é disciplinado taticamente e um jogador que é diferenciado, né? O Everton Ribeiro sempre jogando na vertical, meu amigo. Correndo, protegendo a bola, driblando obstáculos, né? Não é aquele cara que para, que toca pro lado. Ele, quando quer jogar, ele é muito ativo. Eu gosto muito de jogador assim, e é por essas que nós estamos dando oportunidade aí pro Everton Ribeiro. Para mim foi o grande destaque do Flamengo naquele jogo. Eu gosto desse jogador, ele é um cara muito disciplinado, ele é um exemplo de meio campista, e tomara que nos ajude aí nesse jogo contra a Chapecoense. O nosso terceiro meia é o Léo Senna, do Goiás. Goiás indo de 3 vitórias consecutivas, pegando o Ceará no Castelão. O Ceará precisando dar a volta por cima, né? O time trocou de treinador, e como vai jogar em casa tem que propor o jogo. Isso é muito bom para o nosso ladrão de bolas, né? Mito de Cartola, o Léo Senna. E por isso nós vamos apostar nele. Eu prometo deixar para vocês, eu não sei quanto de espaço eu tenho aqui de gigas, né? Eu vou deixar as opções de meio campistas na descrição do vídeo. Dos zagueiros e das outras opções eu já citei para vocês, mas eu deixo também, não tem problema. Eu faço a relação de recomendações de jogadores que a gente não está escalando, né? E quanto ao ataque, só para poder fechar, né? O nosso ataque nós vamos com Bruno Henrique, absoluta unanimidade. Dudu do Palmeiras, a grande referência aí do ataque do time que para mim é o grande favorito da rodada, não poderia ficar de fora o Dudu. E por fim, vamos apostar no Thales Magno do Vasco, que é o capitão do Super Toro. Isso mesmo, vamos confiar no Thales Magno como capitão. A gente tem visto, né, a fase ruim do Santos, vai jogar com a zaga desfalcada, né? Lucas Veríssimo foi expulso, e o Thales Magno até agora está surgindo interesse aí do Flamengo no futebol dele, né? É um jogador que eu acho que tem potencial para fazer gols, não tem pontuado bem no Cartola, mas tem esse potencial. Mais uma vez a gente lembra aí da gente estar olhando o potencial do jogador e não apenas os números, né? E ele já tem 2 gols na competição, querendo ou não. Eu tô sentindo que esse jogo vai ser bom para ele e ele vai meter uns golzinhos aí pra gente. Então ele é o capitão do nosso time, o técnico que nós escolhemos é o Mano Menezes. O preço do time eu coloco para vocês também na descrição do vídeo, porque eu tô fazendo isso aqui tudo de cabeça. O máximo que eu anotei foi no papelzinho aqui a pontuação do time na última rodada, né? A média e quanto que a gente tem de cartoletas. Então é isso, meus amigos. Escalação completa na descrição do vídeo, mais outras observações também. Aquele abraço e bora mitar!